Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Bem-vindo ao TVU Jornal, primeira edição, e vamos aos destaques de hoje. Secretaria Municipal da Saúde de Fernandópolis confirma o segundo caso de febre amarela em macacos no município. O animal foi encontrado no bairro Brasilândia. Na sessão da Câmara, parlamentares aprovam 6 projetos de lei. A sessão foi marcada por um debate de ideias quando estava quase no fim. Votuporanga está um pouco melhor na geração de emprego e renda. A gente tem acompanhado os números aqui da cidade, mas em nível nacional a situação continua grave. No futebol, CAV é acusada formalmente de tentativa de suborno na federação. Josiano comenta. É agora no TVU Jornal. Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal da Saúde de Fernandópolis confirmou o segundo caso de febre amarela em macacos no município. O animal foi encontrado no bairro Brasilândia. Hoje, 4 profissionais da área da saúde estão em uma força-tarefa no bairro, nas proximidades onde o macaco foi encontrado, fazendo pulverização e uma varredura. Ruas tranquilas e de pouco movimento. É essa a característica do bairro Brasilândia, em Fernandópolis. Mas no último mês, os moradores ficaram preocupados quando encontraram um macaco morto. A gente fica preocupada, né? Não com a família da gente, com os vizinhos do lado da gente, dos quarteirão, né? Que dá preocupação por causa da doença, porque passa televisão, quase dia está passando televisão as mortes, né? Quem encontrou o animal foi a família da Ana. No começo, acharam que poderia ter sido envenenado e avisaram imediatamente o centro de zoonoses. Meu neto me gritou falando para mim que tinha um macaquinho no chão. Aí eu peguei e corri atrás e vi que o macaco estava morto, não deixei pôr a mão nem nada. Aí vim correndo, subindo, meu tio estava aqui, eu falei pro meu tio. Aí a minha prima trabalha na prefeitura e ela pegou e ligou, acho que centro de zoonoses, não sei. E aí aí o meu tio pegou um macaquinho, pôs na sacolinha e eles vieram buscar. Para controlar a situação, agentes de saúde foram para as ruas e mais de 600 casas devem ser visitadas após a confirmação. A população ela deve ficar tranquila, porque assim que encontramos um macaco morto em qualquer bairro aqui de Fernandópolis, já inicia as ações, que é o controle, né, através do bloqueio do criadouro e da nebulização. E a vacinação nós intensificamos e já mais de 90% da população está vacinada, porque a melhor maneira de prevenir contra a febre amarela é a vacinação. E além das visitas, a consciência deve ser também da população para eliminar possíveis criadouros. E fica a orientação. Quando encontra um macaco morto, deve-se ligar para o centro de zoonoses, isso durante a semana. Fins de semana, feriado e à noite, entrar em contato com a Polícia Ambiental, que eles entrem em contato com o responsável do centro de zoonoses. Então, reforçando, ao encontrar macacos mortos na área urbana ou rural, a orientação é para que entre em contato com o centro de zoonoses ou com a Polícia Ambiental. Também vale reforçar que o macaco não transmite a doença para o ser humano. E matar macacos é crime ambiental. E agora as notícias que ganharam destaque nesta terça-feira na região noroeste paulista. Olá, boa tarde. Uma fábrica de calçados pegou fogo ontem de madrugada em Birigui. O Corpo de Bombeiros foi chamado pela Guarda Municipal e apagou as chamas. Os equipamentos e o prédio ficaram destruídos, mas felizmente ninguém se feriu. De acordo com os bombeiros, ainda não se sabe o que começou o fogo e ainda vão investigar.
Um motociclista de 38 anos morreu ontem em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis. Segundo informações da polícia, a vítima pilotava a moto quando perdeu o controle e colidiu na grade de proteção da pista. Equipes do SAMU estiveram no local, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia vai investigar as causas do acidente. A Prefeitura de Catanduva e a Guarda Municipal desocuparam esta manhã uma área particular na região central da cidade. No local, que fica ao lado da Rua 15 de Novembro, viviam moradores de rua em barracos. Além disso, a Guarda Municipal recebeu uma denúncia de que ocorria tráfico de drogas e foi confirmado durante uma revista. Segundo a Prefeitura, os moradores retirados do espaço serão incluídos nos programas de assistência social do município. A limpeza do lugar está prevista para ser feita ainda hoje. Essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde para você e até mais. Ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga, em pauta a votação de 6 projetos de lei. A sessão foi marcada por um debate de ideias quando já estava quase no fim. A sessão teve início com pronunciamentos dos vereadores na tribuna. O primeiro a falar foi Mehed Meidão, que fez duras críticas ao trânsito na Rua Bahia, motivado pela morte recente de uma mulher de 61 anos que foi atropelada por um carro. Nós temos um corredor de morte em Votuporanga. É a Rua Bahia de Votuporanga. Ali você não consegue alugar uma casa, a maior parte das casas à venda acabaram com a Rua Bahia. A velocidade média, 90, 80, 90 por hora. Já o vereador Valentim Elcio Curti agradeceu aos secretários municipais por várias melhorias implantadas em Simonsen nos últimos meses. Ele também solicitou que os beneficiados do programa Frente de Trabalho recebam cestas básicas para auxiliar na renda. Conversando sobre esse projeto com os munícipes, eu notei que todos eles diziam o seguinte: mas nós precisávamos de uma cesta básica para complementar esse projeto. Porque, veja bem, já tem o Vale Alimentação, Vale Transporte. Com uma cesta básica, o arroz, o feijão e outras iguarias da cesta, evitava de que eles gastassem desse auxílio. E sim, pudessem pagar água, pagar luz. 6 projetos de lei foram votados e aprovados. Entre as propostas, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Ali Hassan Ansa, o Dr. Ali, para a concessão de título de cidadão votuporanguense ao delegado titular da DISE, Antônio Marques do Nascimento. É o tipo do delegado que tem o perfil que eu tenho. Ele tem sangue nos olhos, não se acovarda e ele vai para cima mesmo. Foi o cara que mais prendeu bandido aqui nessa cidade, principalmente traficante. Os vereadores também aprovaram um projeto de abertura de crédito adicional, sendo R$ 35 mil para a compra de um rolo compressor que será usado para melhorar o serviço de tapa-buraco em ruas e avenidas do município. E quando a sessão estava quase no fim, houve um debate acalorado entre o vereador Marcelo Koyenka e o líder de governo Harry Ketwinkle. Koyenka foi acusado de incoerência por ter votado contra um projeto de lei de reajuste de 4,69% aos servidores públicos municipais, mas a favor do mesmo projeto para os servidores da Câmara Municipal. Nas considerações finais, Koyenka justificou que votou de maneira diferente por engano e que o erro faz parte do aprendizado dele e de todos os vereadores de primeiro mandato. E nós nos confundimos, porque quando você não tem, como diz, naturalmente falando, igual eu te falei, não tem que, e realmente é a pura verdade. Nós confundimos, mas mesmo assim eu não votaria contra. E não é porque é aqui da Câmara, não, de forma alguma, porque nós sabemos que não vai adiantar, não ia adiantar, porque nós sabemos que é de costume a casa seguir o aumento dos servidores. O que nós estávamos brigando realmente, mas quem decide é a maioria, então a gente, como disse, foi contra e não é por fazer politicagem. Politicagem não é votar contra é discutir ideologias e não politicagem.
Como resposta, Harry Ketwinkel fez duras críticas ao colega e o acusou de votar projetos sem ler o teor das propostas. Isso aqui não é brincadeira com as pessoas, isso aqui não é brincadeira com os projetos que regulamentam o futuro de muitas pessoas. Digo porque quando você aprova um projeto de lei referente ao dissídio, você está decidindo o futuro dessas pessoas. Não pode comer com barriga. Isso aí é coisa de primariedade. Estamos aprendendo, mas temos comprometimento. Comeu barriga dentro da plenária. Isso aqui é local de votação, é local de seriedade, de respeito. A TV Unifev transmite na íntegra a sessão hoje, a partir das 7h30 da noite. Agora o assunto é geração de emprego. Votuporanga está um pouco melhor no ranking. A gente tem acompanhado os números aqui da cidade, mas em nível nacional a situação continua grave. Tem mais gente procurando emprego do que contratando. E isso, obviamente, aumenta a concorrência e exige ainda mais do candidato. Alexandre é publicitário e está há 1 ano desempregado. Ele conta que a situação é parecida com a de outros colegas de profissão e que continua na busca de um trabalho com carteira assinada. Tenho sim participado de alguns processos seletivos, infelizmente ainda não fui aprovado em nenhum deles, mas o que eu tenho reparado também é que os contratantes, também estando dentro da crise, eles, em alguns casos, eles buscam um profissional super qualificado, mas ao mesmo tempo eles não conseguem pagar quanto aquele profissional vale. O IBGE divulgou hoje dados relativos ao desemprego no país. No acumulado dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a taxa de desocupação foi de 13,2%, o que corresponde a 13.500.000 pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve crescimento de mais de 30% no desemprego, o que significa que em 1 ano, 3 milhões de pessoas ficaram sem trabalho. O rendimento médio real da população se manteve estável, pouco mais de R$ 2.000 por mês. Na comparação por setores, houve aumento apenas em alojamento e alimentação. Construção, agricultura, indústria e serviços domésticos apresentaram queda. Quanto ao vínculo de trabalho, houve queda de 3,3% no número de trabalhadores do setor privado com carteira assinada. Isso representa 1.100.000 pessoas. É a mesma quantidade daqueles que deixaram de trabalhar por conta própria. Essa categoria teve recuo de 4,8%. Quando a crise começou a atingir o mercado de trabalho, nós começamos a observar uma queda do emprego formal e, naquele momento, o conta própria serviu de um certo colchão que absorveu essas pessoas que vinham perdendo emprego na formalidade. As pessoas percebendo que essa atividade não estava gerando lucratividade, não estava sendo lucrativa, não estava trazendo um retorno muito elevado, elas começaram a simplesmente desistir de operar como conta própria e se tornaram desempregados, né? Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Salão de Beleza está contratando recepcionista atendente. É necessário que a candidata tenha disponibilidade de horário das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Interessados podem entregar o currículo em Rua Ivaí, 3192, bairro Vila Marim. Oficina abre vaga para mecânico. O candidato deve ter experiência na área e entregar o currículo no endereço Rua Ponta Porã, 3335. Há vagas para marceneiro e pintor. É necessário que os interessados tenham experiência na área para a qual se candidatarem. Os currículos devem ser enviados para o e-mail atendimento@modale.com.br. Pet Shop está contratando balconista. A vaga é para homens com no mínimo 19 anos. Os interessados podem entregar o currículo em Rua Amazonas, 4314. E o emprego continua sendo o nosso assunto. Agora, para quem está na faculdade, a Electro está com vagas abertas para o programa de estágio aqui em Votuporanga. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril. E os candidatos precisam concluir a graduação entre julho do ano que vem e julho de 2019. Os selecionados terão direito a Bolsa Auxílio e benefícios. Os currículos devem ser cadastrados no site electro.com.br. E a classificação para os cursos do CTMO já foram divulgadas.
Se você foi um dos 439 que se inscreveram, já pode correr lá na escola para ver se conseguiu uma vaga. Olá, a lista dos classificados já está no mural da CTMO. Os inscritos puderam escolher entre novas e diversas áreas, entre as mais escolhidas, corte e costura e matemática preparatória. A previsão é que as aulas venham começar na próxima segunda-feira e é tudo gratuito. 6% das vagas foram destinadas aos deficientes, 50% aos desempregados e 44% ao público geral. Angélica Lima para o TVU Jornal. Obrigado, Angélica. Lembrando que o CTMO fica aberto até às 10 da noite e ainda tem vagas para os cursos de bordado à mão e à máquina, além de crochê e patchwork. Ficou com alguma dúvida? Ligue então no 3426-6700. Repetindo, 3426-6700. E as mudanças nas regras para o uso do rotativo do cartão de crédito começaram a valer ontem. A partir de agora, os clientes terão restrições para fazer o pagamento mínimo da fatura e acessar o crédito rotativo. Diferente do que ocorria antes, quem optar por pagar o valor mínimo da fatura não poderá fazer esta opção para os vários meses consecutivos. A restrição foi criada para coibir o uso do rotativo e obrigar os bancos a oferecer uma solução de parcelamento para o cartão de crédito com juros mais baratos. A taxa do rotativo encerrou 2016 em mais de 484% ao ano, segundo dados do Banco Central. A partir desta segunda-feira, o consumidor que não conseguir fazer o pagamento integral da fatura poderá pagar o mínimo do cartão de crédito por apenas um mês. Na fatura seguinte, ele não poderá repetir o processo, pois o banco terá que oferecer uma linha de crédito para que o consumidor parcele a dívida. Antes, se o cliente devia, por exemplo, R$1.000, ultrapassava R$2.500 em um ano, isso pagando um pouco todo mês. Com o novo sistema, o cliente pagará com juros uma média de R$1.870 no mesmo período. E se você já está enrolado com o cartão, os educadores financeiros recomendam a procura de crédito mais barato antes de ficar aí sujeito aos juros do cartão de crédito, mesmo considerando as taxas mais baixas das novas regras. Entre os exemplos estão créditos pessoais a juros menores, como o consignado. Além disso, é bom procurar o banco ou instituição financeira que ofereça as condições mais vantajosas para liquidar as pendências. E o preço da gasolina fechou o mês de março em queda, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Petróleo. O valor médio por litro no Brasil foi de R$ 3,75 em fevereiro para R$ 3,68. O do diesel também diminuiu no mês. Já a queda do preço do etanol foi maior. O valor médio foi de 2,88 para 2,74. Agora vamos ver como estão os valores aqui em Votuporanga. Em Votuporanga, o litro da gasolina mais barato está custando em torno de R$ 3,37. O mais caro, R$ 3,62. Já o etanol, o mais barato, está R$ 2,13 e o mais caro, R$ 2,59. Quem abastece com diesel pode pagar de R$ 2,89 a R$ 3,28. É bom pesquisar, né? Para ter acesso aí a esses preços, é só acessar o site anp.gov.br. Lá você tem a relação de todos os postos aqui da cidade e os preços praticados na bomba. E a Associação Comercial de Votuporanga promove no próximo dia 26 o terceiro encontro de mulheres. Desta vez, o tema será Sucesso não é sorte e terá toda a renda revertida para o Lar Viver Bem e o Recanto Tia Marlene. Para participar do bate-papo com a jornalista Natália Leite, cofundadora da Escola de Você, o convite está sendo vendido por R$ 20. Lá na Associação Comercial, você já garante a sua vaga. E no próximo bloco, a previsão do tempo para esta terça-feira em Votuporanga e região. E tem futebol, Cave acusada formalmente de tentativa de suborno na Federação Paulista. Josiano comenta. A gente volta já.
A semana começou seca e deve continuar assim pelos próximos dias. Vamos à previsão. Olá pessoal, a umidade continua em queda, mas entre alguma nebulosidade. Em São Paulo capital, o sol aparece entre algumas nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 17, a máxima pode alcançar os 30 graus nesta terça-feira. Em Rio Preto também tem sol entre algumas nuvens e sem chuva. As temperaturas ficam entre 18 e 32 graus. Aqui em Votuporanga está bem parecido, o sol também na presença de algumas nuvens e sem previsão de chuva para hoje. Os termômetros devem registrar mínima de 17 e máxima de 34 graus. Chegou a hora do futebol, né? O Josiano já está aqui. Boa tarde, Josiano. E hoje um assunto meio chato, né? Meio polêmico, né, Josiano? Situação do CAV denunciada aí por tentativa de suborno, né? Uma situação delicada, né? É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal. O assunto é pesado, é o assunto mais comentado hoje em Votuporanga, seja nas redes sociais, nas rodas de conversa, principalmente entre os torcedores do CAV. O torcedor está preocupado porque o Mojimirim oficialmente fez a acusação de uma tentativa de suborno do CAV na partida aí, para que o atleta Marcelinho, o zagueiro Marcelinho, facilitasse as coisas aí no confronto contra a Votuporanguense. O CAV venceu o jogo por 2-0, venceu com uma grande facilidade, né? Uma diferença técnica muito grande entre a equipe de Votuporanga e o Mojimirim, só que o time de Mojimirim quer aí levar esse caso adiante. E com isso, a Votuporanguense já prepara a sua defesa. Agora há pouco, o presidente Marcelo Stringari e também o diretor, o Marcelo Melo, deram uma entrevista na Rádio Cidade aqui de Votuporanga. O presidente disse que a mensagem, né, a troca de mensagem pelo aplicativo WhatsApp entre o supervisor de futebol, o Anderson Negrini, e o atleta Marcelinho foi em tom de brincadeira, não acredita que teve algo sério, né? Não era nada assim, que a diretoria foi pega de surpresa com a situação. E o Melo disse que elogiou o profissional Anderson por tudo que ele já fez pelo CAV, e a gente acompanhando o dia a dia, Luciano, também pego de surpresa, porque o Anderson é uma grande pessoa e sempre uma atitude profissional íntegra. Agora fica a situação aí para ser apurada. Hoje pela manhã, Votuporanguense, em sua página oficial, o presidente assinou uma carta oficial. Tem aqui alguns trechos, por exemplo, que diz que o CAV repudia qualquer tentativa em seu nome ou através de terceiros de ato de manipulação de resultados que possam ferir a ética desportiva, uma vez que o clube é reconhecidamente um dos mais organizados do interior paulista e cumpridor de seus compromissos esportivos ou administrativos, primando pela lisura e correção aí nas competições que participa. Essa foi a frase aí, uma das frases do presidente Marcelo Stringari nessa carta oficial divulgada hoje pela manhã à imprensa. E um site aqui, um site esportivo bastante conhecido, Futebol Interior, publicou também um trecho aí da conversa, do que teria sido a conversa do supervisor de futebol do CAV com o jogador Marcelinho. A gente tem a imagem, acho que talvez não dá para ler de uma maneira correta, mas diz boa noite, vou ser direto, tá a fim de levar uma grana, se não beleza, nem ofereço, precisamos ganhar amanhã. Essa conversa, segundo as primeiras informações do CAV, teria sido em tom de brincadeira, não era nada sério. O fato é que o CAV agora vai preparar a sua defesa. Especialistas aí dizem que acreditam que talvez a federação não deve considerar uma mensagem de WhatsApp como essa como uma prova cabal aí, mas fica a expectativa. E no momento em que todo o foco é que a Votuporanguense vença os seus jogos e saia aí da região, na tabela de classificação, próxima da zona de rebaixamento. Luciano, é uma novela que se inicia, muita coisa deve acontecer. A gente da TV Unifev está aberto aqui para ouvir o lado do CAV, né? O pessoal que quiser aí dar a sua versão sobre a situação. O torcedor está preocupado e é o assunto mais comentado hoje
em Votuporanga. Caso a federação aí leve adiante, aceite aí de uma punição, decida punir a votuporanguense, de tudo pode acontecer, viu, Luciano? De tudo pode acontecer, por isso a preocupação aí do torcedor alvinegro. Josiano, para dar uma aliviada agora, hoje começa a final da Recopa, né? Tem Chapecoense. 7h15 da noite, Chapecó está em festa porque tem a partida contra o Atlético Nacional da Colômbia. Todo mundo lembra a tragédia do ano passado, quando a equipe da Chapecoense viajava para fazer a partida aí pela final da Copa Sul-Americana e teve a tragédia do avião. Por conta da tragédia, o Atlético Nacional se retirou da disputa e o título de campeão ficou para a Chapecoense. E como o Atlético havia vencido a Libertadores, então as duas equipes agora, campeão da Sul-Americana e campeão da Libertadores da América, se enfrentam aí na Recopa, né? Que é essas duas partidas aí para decidir quem que é o melhor das Américas. Imagina como é que está a festa, como é que está a recepção para a equipe do Atlético Nacional. Todo mundo lembra o que a torcida da Colômbia fez em homenagem aí ao pessoal da Chapecoense, e hoje é um dia de celebração, um dia de coisa bonita no futebol mesmo, Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TVU Jornal de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 8h15 no Jornal da Manhã Unifev. Para você uma ótima tarde, até lá.